Eu posso colocar foi isso aqui. condenado por essas 34 aconsações. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte... Essa é bem mais feia que a Daniela Lima, não sei qual é o nome. Não, mas esse aqui, eu queria só fazer uma menção... A Daniela Lima é gordinha, mas é bonitinha. Há uma fala dela que eu não sei se a gente tem aqui. Peraí. Eu tô aqui do lado do americano da mesa, que é o Brian, e ele foi ouvindo essas acusações, né, Brian? Engolindo em seco, né, André? Porque é muito ruim num país que se propõe a ser o farol da democracia no mundo, o farol a ser seguido como exemplo de democracia, ter um presidente condenado. E isso é um cenário real. Se Donald Trump vencer, ele não vai ser sentenciado. Mas a condenação já foi dada. 34, ele foi considerado culpado em 34 acusações de fraudes contábeis. Então, é surreal. Agora tá com eco. O que ela está dizendo... Deixa eu tirar aqui, peraí. Pronto. O que ela está dizendo é que realmente é uma vergonha para os Estados Unidos ter um presidente condenado, né? Muito, muito feio. Isso aí realmente pega mal para um país. Pega mal. O ponto positivo, Paulo, é que eu vou sair daqui desse país condenado com a economia terrível e vou voltar para o Brasil, que tem um presidente que, poxa, é um cara reconhecido, é um cara do bem, Pô, você vai parar de passar vexame aqui nesse país? Não. Aqui é tudo caro. Aqui não tem quid, né? A gente tava falando do quid, você que tá aí no Brasil sabe o que é o quid. Aqui não tem quid. O que é quid? Eu não sei. Quid é um carro. É uma carroça que vem. Não vamos entrar no debate, né? Quid é um carro muito ruim que veio no Brasil, que aqui nos Estados Unidos não passa nem perto. Você sabe que eu me lembro, né, que quando cai o Muro de Berlim, quando a União Soviética... Aliás, no início da perestroika ali, você tem os carros, a diferença dos carros do Ocidente, né, que estavam fazendo, cada carro maravilhoso. A alemã oriental, ocidental era aquele Lada, Niva, né, verdadeiras carroças, né? Ou do Brasil, os carros que a Volkswagen fazia no Brasil antes da abertura da era Collor, né? Puta, como é que era? Meu avô tinha aquele carro Gurgel, né? Eram umas carroças. Então o Brasil voltou para essa época. A gente não tá aqui. Sabendo disso. O Brasil. Assim é melhor, né? O governo criou umas coisas de tem que ter airbag, tem que ter não sei o quê. Será que é igual aquela SpaceX que eles estão querendo fazer brasileira? E custa 65 mil, não é isso? Lima, vamos lá, porque a gente tem que terminar aqui também o programa em algum momento. Vamos lá, 2 horas e 16 de live, depois de 7 horas e meia. Bota aí pra mim o som já. Peraí, Brunão, para um segundo que eu quero ouvir. Comissões. Volta, que começa aí pra gente. E muta o O Palácio do Planalto já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares aliados a Bolsonaro foram para os Estados Unidos a convite de uma comissão dominada por republicanos para falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e da democracia no Brasil após o 8 de janeiro. Abre o microfone aqui para mim. Ótimo. Daniela, eu achei que você até emagreceu, tá bem. Dani, me explica uma coisa. Eu não me lembro de você noticiando, não. Eu não me lembro de você noticiando essa audiência pública. Você está falando de algo para o seu espectador que você não noticiou na época. Sabe por quê? Porque vocês não são um veículo de imprensa, vocês são militantes. Acontece uma audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos. Detalhe, nenhum parlamentar do Brasil falou. Quem falou fui eu. Eu fui a testemunha do Brasil. Eu falei pelo Brasil. O jornalista, seu colega, Michael Schellenberger, outro jornalista. Eu sou blogueiro bolsonarista, neto ditador. Mas o Michael Schellenberger eu acho que vocês devem considerar jornalista. E o Chris Pavlovski, CEO do Rumble, que continua banido no Brasil, Dani. Então, não é... os parlamentares foram... Você não noticiou esse troço na época. Então não existe essa notícia para você poder citar para o seu público. Não foi informado sobre isso. Né? A mídia não tem papel de informar. Vocês não informaram na época. 2, não foram os parlamentares que foram. Porque o que você está tentando fazer aí é incriminar os parlamentares. E os parlamentares não foram. Eu tenho outra coisa para dizer para vocês. Toda vez que eu falo sobre sanções para o Brasil ou para os ministros, os parlamentares sequer participam. Então você pode botar na minha conta CPF Paulo Figueiredo. Pode botar no meu CPF o pedido de sanções contra todas as autoridades brasileiras. Não tem. Os deputados falam. A gente fica numa posição que a gente não pode pedir sanção contra o Brasil, né? Nós somos representantes do Brasil, fica ruim pra gente. Não que seja criminoso, não, mas eleitoralmente até. A gente tem que prestar satisfação para os constituintes deles. Porque, em última instância, esse processo pode chegar a sanções econômicas. E eu, Paulo Figueiredo, peço que chegue até que o Brasil seja liberado. Liberto. E eu não quero Bolsonaro, eu não quero nada. Essa onda vermelha aqui, Dani, isso aqui é vontade do eleitor. Essa é um negócio chamado democracia. Se no Brasil a gente tiver uma onda vermelha também, no Brasil o vermelho é a cor do comunismo, né, a cor do PT, aqui nos Estados Unidos é do Partido Republicano, se for a vontade do eleitor, eu tô cagando. Eu tô cagando.
Eu gosto do presidente Bolsonaro pessoalmente, gosto, quero que ele seja presidente, quero, se eu puder vou votar nele, vou. Mas se o Lula ganhar uma eleição justa, paciência. Continua pra gente, Bruno. Ele bota lá. Exemplo do que aconteceu, este como um ato isolado, a chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Essa vez, a gente viu num primeiro semestre, pressionar a justiça... Para. Não, João Kleber? Não tem mais, né? Teste de fidelidade. Dani, vai mesmo. Vai ser ampliado mesmo. Nós pretendemos ampliar muito, só que você está esquecendo. Por que eu joguei com a Casa dos Representantes? Porque era o que eu tinha na época. Os republicanos tinham perdido o Senado e a presidência estava na mão do Joe Biden. Então eu só tinha a Casa dos Representantes. Agora eu tenho o Senado. E agora eu tenho a presidência. Então não pensem que eu vou continuar jogando o jogo com as regras antigas. Eu recebi boas cartas agora nessa segunda rodada. E eu vou jogar com essas cartas. Não mais com aquelas. E aí o buraco vai ser muito mais embaixo. Continue. Acho que acabou. E a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, como quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares... Tá bom. Não, isso é replay, Pode tirar o vídeo. Tem uma outra imagem, Bruno. Coloca aí pra gente a imagem sobre o presidente, sobre a notícia que tem da Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, um beijo, Mônica, a respeito de como os parlamentares estão lidando com isso. Os parlamentares, não, os ministros do STF, perdão. Ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Parlamentares norte-americanos, aliás, deputados bolsonaristas, fazem pressão contra a corte brasileira, mas magistrados demonstram tranquilidade. O que você acha dessa tranquilidade, João? Eu acho que eles talvez não tenham Pode percebido o movimento que se iniciou aqui nos Estados Unidos, né? E, de novo, não é nada fora da normalidade, né? O que a gente está fazendo aqui é tentando articular uma coisa que é prerrogativa dos Estados Unidos fazer. Se eles acharem que isso não é uma preocupação legítima, eu acho que eles estão com a leitura errada da situação. Ou talvez eles não acreditem no sucesso que essa empreitada eventualmente possa ter. Só que se você olhar o mapa aqui, eleitoral, que a gente já passou 300 vezes, uma casa republicana, um Senado republicano, uma presidência republicana e uma Suprema Corte conservadora, tem pouquíssimos obstáculos para o Trump e para as nossas pretensões aqui nos Estados Unidos, né? E não só isso. Quando não vai aprovar, eu falei, até Malu Gaspar publicou uma coluna, um beijo para Malu também, publicou uma boa reportagem bem escrita, mas onde eles colocaram opinião. Apuramos que tem baixas chances de prosperar. Nesse contexto atual. Eu falei, essa é a sua opinião. Aí não é um fato, isso é uma opinião. O fato, a notícia é a notícia, a opinião é a opinião. Tem baixa chance de prosperar. Eu falei, vocês vão ter uma surpresa. O que aconteceu em 3 dias, exclusivamente, que eu, na terça-feira, embarco para Washington, justamente, na minha 7ª viagem a Washington do ano, justamente para encontrar parlamentares, incluindo Smith e Salazar, para falar sobre, e o Jordan, para falar especificamente sobre as chances da gente colocar para votação esse projeto de lei. Vou fazer encontros importantes, inclusive, com entidades que devem apresentar o apoio deles a esse projeto de lei. Então, a gente tem agora toda a pressão para que agora não há mais tanta necessidade, com 92% de chance de recuperar a Câmara, não há tanta necessidade que a gente apoie ainda nessa legislatura, pode ser que apoie na próxima, mas eu ainda vou brigar, fazer o melhor que eu puder, para que a gente aprove dentro dessa legislatura o projeto que cancela os vistos e torna inadmissíveis. Então, meu ponto só para essa notícia, e eu quero passar para você, Gerson, é muito simples. Quem ri por último, ri melhor. E aí a gente vai ver quem que vai estar rindo daqui a alguns meses. Vocês fizeram tudo o que vocês tinham para fazer comigo. Vocês me arregaçaram, vocês cancelaram meu passaporte, vocês me censuraram ostensivamente, vocês bloquearam os meus bens no Brasil, vocês quebraram os meus sigilos, vocês cortaram as minhas pernas, vocês me impediram de me sustentar, vocês pressionaram a emissora para a qual eu trabalhava para que eu fosse demitido. E tudo bem, deu super certo para vocês. Só que graças a isso, eu me tornei um dos jornalistas mais bem conectados dentro dos Estados Unidos, participei de todos os shows e todos os programas que eu podia participar. Continuo líder de audiência. Ontem a gente fez uma transmissão com mais de 10 vezes, 15 vezes a audiência da Jovem Pan, 12 vezes a audiência da Jovem Pan. Eu tô com os meus bens bloqueados, não tô com o mesmo conforto financeiro que eu tive outrora, e obrigado àqueles que compram meus cursos e se tornam meus apoiadores, mas eu tô vivo. Eu nasci nu.
Eu preciso de muito pouco. Se eu puder sustentar para as minhas filhas e tiver condição para fazer o mínimo possível, eu vou fazer e vou continuar fazendo. Então, vamos ver. Vocês já jogaram as peças de vocês, todas que vocês tinham. Vamos ver. Agora a gente recebeu uma mão nova. Vamos ver quem vai estar rindo por último daqui a pouquinho. Quem vai poder continuar vindo para o apartamento de Key Biscayne, né, ministro? Quem vai poder continuar movimentando as contas bancárias que estão nas mãos do sistema financeiro americano, casa de celebration de e o mesmo vale para você, delegado da Polícia Federal, que está cumprindo ordens. O mesmo vale para você, juiz, Ayrton, sei lá das quantas, vocês que estão dentro do gabinete, que estão supostamente cumprindo ordens, porque vocês são vítimas vocês vão ser vítimas das mesmas coisas. É simples. E todos os nomes de vocês estão sendo catalogados e são enviados. E o governo americano vai fazer o que for necessário para cumprir os novos interesses da administração pública americana. Gerson. Dois aspectos que eu queria ressaltar. Um deles é que a efetividade disso ela está diretamente ligada ainda ao final desse mandato, mas que nós não podemos esquecer que nesse documento que você citou da Elvira Salazar, pouca gente acompanhou um outro documento que foi feito pela comissão, pelo próprio Chris Smith, que ele faz uma arguição ao Departamento de Estado, que se explique. E essa arguição, ela nos remete à questão da participação do governo americano no processo eleitoral de 2022. Esse assunto, ele não morreu aqui. Ele oficialmente já foi questionado por que houve essa interferência do Departamento de Estado, da USAID, das universidades americanas que subsidiaram, inclusive, a perseguição política e a censura no Brasil. Então, são temas seríssimos e, como você falou, João, são temas bipartidários. Esses assuntos, eles são assuntos históricos de apoio dos democratas. E agora você imagina com essa onda de democratas que foram atrás do Robert Kennedy Jr., que foram atrás da Tulsi Gabbard, que entendem que o Partido Democrata hoje se transformou aqui nos Estados Unidos do partido que se afastou dos trabalhadores, da classe operária, das unions, e se aproximou dos metacapitalistas. E do partido que agora promove a perseguição política e as violações aos direitos humanos, que eram bandeiras históricas do Partido Democrata. Então, esse momento, hoje aqui nos Estados Unidos, é o momento em que o Chris Smith, que eu fico feliz dele ser reeleito pela enésima vez, lá no estado de New Jersey, que é um estado predominantemente democrata, mas que todos os parlamentares... E a gente viu o respeito que eles têm pelo Chris Smith. Independente do partido, sim, eles entendem que ele é alguém que luta pelos direitos humanos. Independente do partido. Então, isso vai reverberar. Eu acredito, sim, que nós teremos boas notícias. Eu devo ir ao Washington semana que vem. Ainda pretendemos ser aquele evento que nós estamos marcando ainda se ele está de pé. Então, tem coisas que estão acontecendo. A gente não parou. É claro que paramos agora por causa da eleição, mas... Tudo parou. Todo mundo que eu falava... Paulo, a gente precisa esperar a eleição. E eu estava esperando até agora. Tem um penúltimo... Aliás, até o Elon Musk, né, falou que precisava parar para... Ele parou até os processos na empresa dele. Esse trabalhou muito. Esse trabalhou muito. Tem aqui uma coisa que eu queria falar sobre o presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro estava absolutamente radiante, né? Uma das pessoas que eu falei, que estava com o presidente, falou: eu nunca vi ele tão feliz desde que eu o conheço. Então ele estava absolutamente radiante. E ele fez uma publicação dizendo o seguinte: hoje testemunhamos, bota aí na tela pra gente, Bruno, hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, um homem que mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente como poucos na história foram capazes de fazer. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão, restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade. Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica que marca não apenas o seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de uns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e tradições. Este é um triunfo histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países. Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam nesse exemplo de força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades. Que nossa nação retome o seu desígnio de grandeza para que o seu povo volte a se orgulhar de sua história e de seus valores sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos. Talvez, em breve, Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo que foi tirado de nós. Talvez
tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é o senhor do seu próprio destino. Até lá, seguiríamos firmes, de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados. Mensagem muito bacana do presidente Bolsonaro. E ele me mandou um áudio que eu vou cometer aqui em confidência de botar aqui para vocês no ar. Se quiser. É só esse o áudio. É só eu isso. vou repetir. Foi só esse o comentário. Eu mandei um áudio para ele dizendo assim: Ganhou, porra! De novo. Ganhou, porra! Dá pra fazer até um remix com isso aí. Ó, dá. Ai. Tem um último recado aqui. Tem um último recado aqui. Vocês querem falar alguma coisa sobre o presidente Bolsonaro? Não, eu creio que não podemos esquecer que há muita similaridade, né? Claro que quem faz a comparação com o Trump dos trópicos é uma forçação. A gente tem condições um pouco diferentes, mas não podemos esquecer que o Trump foi preso e fichado aqui nos Estados Unidos. Só que do limão fez uma limonada, né? Viraram aquelas canecas, né, com a foto do Trump que viralizaram, mas ele foi perseguido, tentaram torná-lo inelegível, inclusive com um terceiro processo de impeachment, que eu nunca vi aqui nos Estados Unidos. Você faz um terceiro processo de impeachment depois dele já ter deixado a Casa Branca. Tentaram torná-lo inelegível de todas as formas, até com uma condenação. Invadiram a casa dele com a Polícia Federal. Veja que similar, né? Vasculharam a casa dele, fizeram uma operação. Tudo o que a gente olha para o Brasil. E sofreu um atentado com um tiro que poderia ter vitimado, muito similar do que aconteceu no Brasil. Então você vê que esse paralelismo, ele não é algo forçoso. Não, é muito. 8 de janeiro, 6 de janeiro. 8 de janeiro, 6 de janeiro. A própria acusação contra o Trump de golpe é muito parecida com uma acusação de insurreição e de golpe no Brasil. Com o que querem, e parece que vão apresentar um inquérito que eu acho até que vão me colocar, tenho essa esperança, talvez, o inquérito do golpe do ano de 2022. E o interessante é que isso reforça. Eu rio quando fala inquérito do golpe de 2022, porque a gente estava na Jovem Pan e a gente vivia debatendo esse assunto. Então, esse golpe era uma coisa assim tão secreta que a gente, na Jovem Pan, a gente dava os passos, dizia qual era o processo constitucional e quando é que se deveria entrar com a impugnação, quem deveria assumir a presidência do país a partir de 1º de janeiro, caso o golpe, né, que agora é chamado de golpe, ele prosperar. Ou seja, tudo aquilo que estava sendo estudado no Palácio do Planalto, a gente no ar falava com a audiência, dava o enquadramento constitucional, aí falava sobre o artigo 142. Eu nunca ouvi a possibilidade efetiva de um golpe. E a gente ainda brincava, né? Eu falava, se derem um golpe militar, eu viro oposição no dia seguinte. Né? Kamala Harris, são 3h36 aqui no horário da Flórida, 5h36 no horário de Brasília. A Kamala Harris anunciou que às 4 horas da tarde do horário da Flórida, ou seja, 6 da tarde do horário de Brasília, deve finalmente conceder, o que torna efetivamente o Trump o presidente eleito, né? É importante dizer que isso que a gente assistiu não é a eleição americana. Pô, Paulo, como assim? Não é a eleição americana. Não, essa é a data da eleição nos estados para a escolha dos eleitores do colégio eleitoral, que no mês que vem, em dezembro, se reúnem para efetivamente fazer a eleição. O que torna alguém, eu tive essa treta com o Josias, na época na Jovem Pan, eu brincava, repita comigo, Josias, Joe Biden ainda não é o presidente eleito dos Estados Unidos. Enquanto o que torna o presidente eleito, inclusive com os poderes e as prerrogativas de presidente eleito, é a concessão do outro candidato. Então, Kamala Harris deve anunciar que concede a vitória do Trump, não tem o que fazer, uma vitória avassaladora, às 6 horas da tarde de Brasília, 4 horas da tarde dos Estados Unidos. A gente está terminando o programa com 292, não é isso? Há controvérsia. Clica aí pra gente no